Fluminense acerta a contratação de jovem jogador e anuncia oficialmente a renovação de John Kennedy. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do Nino. O Fluminense quer repatriar o capitão da Libertadores de 2023 e agora foi a vez do técnico do Zenit falar sobre a possibilidade dessa negociação ocorrer. Também, claro, vamos falar do jogo de logo mais. Hoje é dia de Fluminense e Grêmio no Maracanã. Muita coisa nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Fluminense chegou à contratação de mais um jovem jogador. Essa informação quem traz pra gente é o portal Xeren Stuff, que é referência na cobertura das categorias de base do Fluminense. E de acordo com ele, o Fluminense fechou a contratação do volante César, nascido em 2009, assinou um contrato de formação com o Fluminense até maio de 2028. O César estava no Flamengo e fez parte da barca que o Flamengo despejou, nesse começo de temporada. Vários jogadores da base do Flamengo acabaram deixando o clube, mas apesar de ter sido dispensado, o César sempre foi visto como um jogador de muito potencial lá no ninho do Urubu, Inclusive, quando ele foi dispensado, diversos setores ali que cobrem um pouco mais a categoria de base do Flamengo não entenderam muito bem a decisão da cúpula rubro-negra, porque era um jogador visto como promissor. Então agora ele assina esse contrato de formação, válido aí por quase 3 anos, não chega exatamente a 3 anos, porque a gente está em agosto, 3 anos seria agosto de 2028, mas ele assina então até maio de 2028, chega primeiramente para jogar no Sub-16 tricolor, jogador nascido em 2009, tem idade justamente de Sub-16. Seja muito bem-vindo ao Fluminense, volante César. Quero falar também de um anúncio oficial, de um acerto que a gente já tinha comentado aqui ontem. O GE tinha trazido para nós a possibilidade de que o John Kennedy teria o seu vínculo estendido com o tricolor e o Flusão confirmou oficialmente. John Kennedy renovou com o Flu até o fim de 2027. O camisa 99 tricolor tinha contrato até dezembro de 2026. Fluminense, após o seu retorno, entendeu que seria por bem estender por mais uma temporada esse vínculo do JK. Eu, pensando racionalmente aqui, eu consigo entender a decisão do Fluminense, que é, vou apostar no John Kennedy, vou botar ele para jogar agora esse segundo semestre, caso ele se destaque, a gente realmente tendo só o contrato até 2026, vamos lá, John Kennedy se destacou no segundo semestre, final de 2025, ele tá em alta, só tem mais um ano de contrato, o Fluminense fica com o Pires na mão para renovar. Então, por essa ótica, beleza, faz sentido, de fato, a renovação do John Kennedy, mas analisando o histórico do jogador, é uma situação que não me agrada e eu tenho dificuldade de compreender. Isso porque o John Kennedy é um cara que, se a gente pegar e traçar uma linha do tempo dele aqui no Fluminense, ele sobe no final de 2020 até chega a fazer gol, depois no começo da temporada de 2021 fica muito tempo de fora, e aí fica muito naquela coisa de vai pra base e volta pro profissional, vai pra base e volta pro profissional e não consegue se firmar. No final de 21 ele consegue se destacar, mete aqueles 2 gols no Flamengo e tudo mais, mas depois volta essa oscilação de base profissional e não se firma. No começo de 23, ele é emprestado à Ferroviária para jogar o Campeonato Paulista. E lá ele consegue ter algum destaque, mete alguns gols e retorna ao Flu ali mais ou menos em abril, Foi depois do Campeonato Paulista que ele retornou. Depois disso, ele ficou um tempo ali ainda em oscilação no Fluminense e começou a ter um destaque já mais no segundo semestre, quando, claro, a gente dispensa comentários, Ele foi peça essencial para o Fluminense ser campeão da Copa Libertadores da América, fez gol em todos os mata-matas, fez o gol do título do Fluminense, enfim, isso aí ninguém discute, O segundo semestre de 23 do John Kennedy foi fantástico mesmo, jogou muita bola. Aliás, se me permite aqui, eu acho que o John Kennedy vive muito ainda desse segundo semestre de 2023. Por que eu digo isso? Porque em 2024, aqui no Fluminense, a temporada dele foi muito ruim. Dentro de campo ele não conseguiu render, e fora dele, diversas polêmicas, era um jogador que claramente tinha dificuldade de manter a sua forma física, manter o seu foco. Então, no fim de 24, o Fluminense entendeu que seria por bem emprestá-lo ao Pachuca do México. E aí, faço questão de destacar o emprestar, porque não foi um jogador que foi vendido, chegou a provar, foi um empréstimo. Então, assim, claramente o Fluminense não estava muito contando com ele, não estava entendendo que ele seria uma peça importante para 2025, e ele vai para o Pachuca, até faz algumas partidas de destaque no começo da sua passagem, mas logo perde o espaço mesmo ali na equipe,
vira banco de reservas. Você vê no Mundial de Clubes, por exemplo, o John Kennedy até entra, mas ele entra sempre saindo do banco de reservas. Não era mais titular da equipe do Pachuca, manifestou o interesse em voltar para o Flu, o Fluminense manifestou o interesse em tê-lo de volta, e aí pagou lá ao Pachuca a rescisão desse contrato de empréstimo para ter o jogador novamente. Então assim, já acho esquisito, né? Esses 6 meses ali o Fluminense mudou completamente de ideia, né? No final de 2024, John Kennedy não era interessante. Depois de 6 meses, sem grande destaque, o John Kennedy passa a ser interessante novamente para o ataque tricolor. Enfim, agora, desde que voltou, o John Kennedy ainda está aos poucos, né, recuperando o seu espaço, não se tornou ainda titular. Para o jogo de hoje, a gente vai falar daqui a pouco da provável escalação, mas ele deve começar no banco de reservas, o titular deve ser o Everaldo lá na frente, afinal, meteu 2 gols contra o Inter, tá com moral, e ele vem sendo testado com o Renato Gaúcho com um segundo atacante, formando uma dupla de ataque ali, ele e o Everaldo, ou ele e outro jogador, ele jogando como segundo atacante. Já aconteceu isso contra o São Paulo, esse primeiro teste não foi positivo, o time do Fluminense como um todo foi muito mal no primeiro tempo daquela partida. Mas vale lembrar, né, o melhor momento do John Kennedy, que eu falei em 2023, muitas vezes ele jogava como esse segundo atacante, né? Formando uma dupla de ataque ali com o Germancano, o Diniz botava o André pra zaga, recuava o Ganso, botava 2 atacantes espetados e fazia aquele 4-2-4 que a gente viu dar tanto certo nos jogos principalmente contra o Olímpia nas quartas de final. O Fluminense, então, agora anuncia oficialmente, tá? Já é oficial, a renovação de contrato do John Kennedy. Quero falar um pouquinho agora sobre a situação do Nino. O Fluminense quer repatriar o Nino, né? Campeão da Libertadores com o tricolor em 2023, foi o nosso capitão e a gente está tentando essa contratação. Já teve ali o dirigente do Zenit falando abertamente que não houve nada disso do Nino ter pedido para sair, pedido para voltar para o Fluminense. Teve uma informação divulgada de que o Nino teria manifestado já formalmente à diretoria do Zenit o seu desejo de voltar ao Brasil e de voltar principalmente ao tricolor, mas esse dirigente negou essa informação. Agora foi a vez do técnico do Zenit, o Sergei Semak, falar sobre a possibilidade do Nino deixar o clube russo. E ele disse o seguinte: sempre há interesse, naturalmente, dos clubes brasileiros. Ele, Nino, é um jogador de alta qualidade, que tem um nome tanto no futebol mundial quanto no brasileiro. Mas, até o momento, não há propostas nem conversas sobre a sua saída. Então tá aí a declaração do técnico do Zenit, Sergei Semak. E aí vale lembrar, tá? Informações que saíram na mídia foi de que o Vasco da Gama, primeiramente, chegou a ir atrás do Nino, né, tentando a contratação dele lá no Zenit. Fernando Diniz, que é o técnico lá do Vasco, a gente sabe muito bem, conhece muito bem e gosta muito do futebol do Nino, teria pedido essa contratação. O Vasco foi lá tentar, o Zenit teria pedido 8 milhões de euros para vender o zagueiro. Por esse valor de 8 milhões de euros, já falei aqui e vou repetir, tá? Eu acho que o Fluminense tem a obrigação de contratar o Nino de volta. Acho que vai escancarar um pouco do amadorismo do Fluminense? Com certeza, a gente vendeu o Nino 2 anos mais novo por 5. Repatriar por 8 mostra um pouco de como o Fluminense vendeu mal, né? Deixa explícito na cara de todo mundo como que o Fluminense vendeu mal esse jogador. Dito isso, gente, Nino é um baita zagueiro, é melhor do que 95% dos zagueiros do futebol brasileiro, e ao lado do Thiago Silva, que para mim é o melhor zagueiro da América do Sul, que está do mundo, formaria a melhor dupla de zaga do Brasil com tranquilidade. Então, assim, o Fluminense, tendo a oportunidade, tem a obrigação de trazer o Nino de volta, sim, tá? Até porque é um cara que gosta do clube, tem uma identificação com a torcida, é ídolo da instituição, então tem que sim trazer de volta, não pode dar mole e perder essa oportunidade. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas me parece bem claro que fácil essa negociação não vai ser, não. Quero falar um pouquinho agora de Fluminense e Grêmio, partida de hoje à noite lá no Maracanã. É um jogo de 6 pontos, né? O Grêmio tá com os mesmos 20 pontos do Fluminense em 14º, o Fluminense tá ali em 12º, é verdade, a gente tem jogos a menos, né? Essa é a 18ª rodada e o Fluminense só tem 15 jogos, então tem 2 jogos a menos do que os demais, mas claro, né, pode acabar sendo ultrapassado pelo Grêmio caso acabe sendo derrotado nessa noite no Maracanã. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o time do nosso adversário. A gente chegou até a comentar ontem no vídeo da noite aqui no canal que o Grêmio tem vários desfalques, né? O Mano Menezes, que é o técnico do Grêmio, velho conhecido nosso, vai ter 8 desfalques para essa partida. É o André Henrique, Cuejar, Monsalve, João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins, os 6 machucados, e o Marlon e o Christian Oliveira, que estão suspensos. Esses caras não jogam hoje contra o Fluminense, e nesse sentido, o Mano Menezes tem a seguinte provável escalação para a equipe gremista: o Thiago Volpe no gol, João Lucas, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves. No meio campo, Dodi, Vila Sante ou Alex Santana, e Riquelme ou Cristaldo. Lá na frente, Alisson, Pavon e Bright White.
Então a gente vê aí esse time do Grêmio, me chama a atenção aqui um pouquinho o Lucas Esteves, lateral esquerdo, que fez um bom Brasileiro ano passado pelo Vitória, mas tem sido bastante questionado pela torcida gremista. O Wagner Leonardo também estava lá no Vitória, ainda não conseguiu, né, cair nas graças da torcida lá no Sul, mas era um zagueiro que eu gostava muito no Vitória, inclusive pedi aqui no Fluminense, achava que seria uma boa contratação pro Fluminense. E esse meio campo a gente conhece bem, né, o Dodi jogou aqui bastante tempo. Você tem o Vila Sante, que também é um jogador que na época lá com o Renato Gaúcho, que era técnico do Grêmio, ele vinha se destacando bastante, agora disputa a vaga ali com o Alex Santana, e tem o Riquelme podendo começar como titular e o Cristaldo sendo uma opção ali para talvez, né, o Mano Menezes surpreender, mudar um pouco a escalação, a formação da equipe do Grêmio, visando conseguir um resultado aqui no Maracanã. Quero falar agora da escalação do Fluminense, é claro. A gente sabe que o Fluminense tem a ausência do Freitas para esse jogo. O Freitas tomou o terceiro cartão amarelo e não vai poder atuar nessa partida. Com isso, fica a dúvida ali na cabeça do Renato Gaúcho de quem será o companheiro de zaga do Thiago Silva. E aí a gente tem duas informações contrastantes, tá? O GE publicou ontem uma provável escalação com o Manuel jogando na zaga ao lado do Thiago Silva. O Manuel foi o titular na partida contra o São Paulo, o Thiago Santos ficou no banco de reservas. Naquela altura ali o Fluminense jogou com 3 zagueiros, né? E com o Canóbio na ala esquerda. Mas o Manuel foi escolhido pelo Renato, apesar de ter bem menos minutos no ano do que o Thiago Santos. Mas o Vitor Lessa trouxe pra gente que existe sim a possibilidade do Thiago Santos ser o titular, ser o cara que vai jogar ao lado do Thiago Silva. Então a gente precisa aguardar ali mais pra perto da hora da partida para ter a certeza, né? Quando o Fluminense divulgar de maneira oficial a escalação, mas segue essa dúvida nesse time tricolor. De resto, na escalação, o GE botou a provável deles aqui. Tem Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva. Eles colocam o Manuel, mas aí pode ser o Thiago Santos e o Guga na lateral esquerda. No meio campo, Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, voltando ao time titular do Fluminense. E lá na frente, Serna, Keno e Everaldo. Então quero destacar algumas coisas aqui, tá? Guga jogando titular na esquerda, porque René e Fuentes ainda não estão 100% fisicamente. O René teve um problema no calcanhar, o Fuentes teve dores musculares. Saiu informação do porquê que ele não foi relacionado contra o Inter. Ele voltou a sentir dores no treino da última terça-feira. Então, é ver como é que vai estar a situação clínica dele para essa partida contra o Grêmio. O GE traz pra gente que provavelmente o Guga vai jogar como titular, até para preservar o Fuentes e não correr o risco, né, de agravar qualquer problema físico que ele tenha. No meio-campo, o Ganso volta a ganhar uma chance, né, como titular no time do Fluminense. Ele não joga como titular desde o jogo contra o Ulsan lá na Copa do Mundo de Clubes. Vai ter essa oportunidade nessa partida de hoje contra o Grêmio no Maracanã. E o Keno também, né, jogando como titular lá na frente, assumindo a posição que era do Soteldo e formando um trio de ataque com o Serna e com o Everaldo, que tá com moral. O Everaldo meteu 2 gols contra o Inter. Eu espero que esses 2 gols tenham dado confiança pro Everaldo, porque acho que a grande questão do Everaldo era realmente essa. Não é um jogador que eu gosto, não é um jogador que acho que deveria ter vindo pro Fluminense. Mas mais do que tudo, o que estava me preocupando muito no Everaldo é que parecia, a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, né? Parecia um jogador realmente muito sem confiança. Pô, onde já se viu centroavante que tem medo de chutar. Eu particularmente gosto, entre aspas, de me estressar com o centroavante, porque chutou quando não tinha que chutar. O Germancano é muito assim, até hoje, mesmo numa fase. O Germancano chuta umas bolas ali que você fala, cara, pra quê? Calma, toca, tem um companheiro sozinho. Mas eu acho que é o cacuete do centroavante, tem que ser assim mesmo. O Everaldo é o contrário. O Everaldo só chuta quando não tem o que fazer. Mas chutou 2 belos gols, inclusive, tá? Contra o Internacional lá no Beira-Rio. Então vamos torcer para ele estar confiante. O Everaldo, que começou a carreira lá no Rio Grande do Sul, se não me engano ele é gaúcho, né? Ele começou a carreira justamente no Grêmio, então tem uma oportunidade hoje de lei do ex. Jogo passado, ele relembrou os tempos de Grêmio para meter gol em Grenal. Hoje, espero que ele relembre, né, a lei do ex e faça gols, no plural, no Grêmio, pra gente sair com a vitória no Maracanã. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui pra você. Agora eu te convido a deixar aqui embaixo o seu comentário com um palpite pro jogo de hoje. Tá confiante? Flusão consegue a vitória? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.